Olá, turma! Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Arthur Marinho, eu sou professor de Filosofia da Educação 1 de vocês, da turma de Pedagogia da sexta-feira à noite, né? E na semana passada, nós ficamos acordados de, primeiro, vocês lerem o texto de Aranha e também o texto capítulo 1 do professor Luquezzi. Estão recordados? Se não estiverem recordados, eu peço que deem uma pausa no vídeo e façam previamente a leitura do material e complementem com esta aula que está sendo gravada. Tudo bem? Segunda coisa é que, após a leitura do material feita por vocês, vocês deveriam assistir a aula gravada. Então agora, depois de ler o material, podem assistir esta aula. Olhe que eu estou sabendo, hein? Outra coisa é, as dúvidas que restarem, né? As dúvidas que ainda tiverem, ou algum ponto que vocês acharem que precisa ser melhor tratado, melhor desenvolvido, na sexta-feira, esta sexta-feira, vamos discutir em aula, tudo bem? Então vamos começar pelo texto de Professor Aranha, Filosofia da Educação, no qual eu vou apenas fazer a elucidação geral de alguns aspectos do material. Primeira coisa, existem 3 capítulos, correto? O primeiro capítulo fala do conceito de educação, o segundo capítulo fala da educação informal e o terceiro capítulo fala da educação escolar. E aí, o que é que nós temos a dizer? O que é que vocês têm a dizer sobre cada um deste conteúdo que foi minuciosamente estudado, lido por vocês? Vamos lá entender um pouco? No capítulo 5, intitulado O Conceito de Educação, a professora Aranha ela faz questão de definir, logo no princípio do capítulo, que o ser humano ele é um produtor de cultura. Nesse aspecto, a escola ela é responsável na educação formal pela transmissão dessa cultura. Então é importante nós entendermos que a escola ela está situada dentro de um contexto sócio-histórico-político. Tudo bem? Mas é importante ressaltar que a educação informal, ela não pode ser restringida, ela não pode ser delimitada no campo da educação formal, tendo em vista que a educação informal ela é muito mais ampla do que a educação formal. Além disso, o que é importante também ser dito é que se nós formos pensar o que é a educação ela não é uma simples transferência de conteúdo. Não. A educação, ela não é uma moralização do indivíduo. Não. A educação não é uma transmissão dos valores dos nossos antepassados. Não. Afinal, o que é a educação? Essa é a provocação inicial deixada pela professora Aranha. Em seguida, a professora Aranha vai tratar do ato de educar. Como ela trata logo no início dessa seção do capítulo deste livro, o ato de educar, na concepção do professor Libânio, é conduzir de um estado para outro. Nessa perspectiva, a educação é como uma ponte. O que é que uma ponte faz? Nos conduz de um estado para outro. A educação é um processo sistemático, organizado, no qual pressupõe a participação de 3 artífices, ou seja, de 3 elementos. São eles. O primeiro é o agente. Este é aquele que é responsável por conduzir, por orientar um processo formativo. Não significa que é um elemento único, que é um elemento independente, ao contrário.
Este está condicionado aos outros dois, que é a mensagem e também ao educando. A mensagem, que é o segundo elemento, é todo o conteúdo, é toda a proposta, é toda a mensagem com que se quer atingir o educando. Já o educando é aquele que é o receptor, é aquele que recebe. Mas o educando, ele não é esse agente passivo do processo formativo. Ao contrário, a gente deve entender o processo formativo não como uma via única, mas uma via de encontros e desencontros de vários caminhos, de várias ilhas. O que eu quero dizer com isso é que dentro de um processo formativo, um educando, ele não está apenas na condição passiva de recepção do conhecimento. Da mesma forma que um professor, ele não está somente na condição ativa de transmissor de um conhecimento. Dentro de um processo formativo, todos nós somos sujeitos ativos e receptivos da educação. Com isso, todos nós estamos em constante construção, em constante desenvolvimento, em constante progressão, né? Por isso que um professor não é aquele sujeito que está engessado dentro de uma prática pedagógica. Ao contrário, o professor é aquele que é o primeiro a aprender dentro da sua prática pedagógica. É o primeiro que está sujeito à revisão da sua teoria, porque é aquele que está vendo onde está funcionando, onde não está funcionando a sua abordagem. Por isso que o educando, ele é não apenas um sujeito passivo, mas o primeiro agente da sua formação. O que eu quero dizer é que todos nós que estamos dentro do ambiente escolar, seja ele o aluno, seja ele o professor, seja o coordenador pedagógico da escola, seja o zelador, seja o funcionário da secretaria, todos estão responsáveis pela formação. Nesta direção, a educação, ela é uma prática que ela surge dentro de um contexto que é histórico, social, cultural. Então, a gente não pode descontextualizar uma prática pedagógica. Toda prática, toda postura, toda ação voltada para a questão do ensino e para a aprendizagem, ela visa e ela deve ser analisada, ela deve ser entendida dentro de um contexto histórico, social e político. Então, dito isto, eu quero reafirmar, eu quero ressaltar que a gente não deve dissociar política de filosofia. Não devemos dissociar educação de política. Não há dissociação de educação e sociedade. Então, por isso que é precipitado dizer que existe uma escola sem partido, que existe uma escola sem ideologia, porque quando nós dizemos que não há ideologia, quando nós dizemos que uma escola é sem partido, dito isso, eu já estou estipulando que há um partido, que há uma ideologia. Então, dizer que há uma neutralidade no âmbito escolar é uma falácia, é uma conclusão precipitada que nós não devemos chegar. Se alguém disser que há uma escola sem partido, isso já é um partido, isso já é uma ideologia. Então, dentro do ambiente escolar, não há neutralidade, né? Ou seja, toda a prática pedagógica, ela aparece dentro daquilo que a gente chama de contexto.
contexto. Você quer ser um bom professor? Entenda o contexto pelo qual e no qual você vai fazer a sua ação pedagógica. Tudo bem? Até aí? É importante dizer agora que Aranha faz uma distinção importante entre educação, ensino e aprendizagem. Ressalto que ela retoma uma frase do professor Saviani, do qual toda prática educativa ela surge dentro de um contexto político. Lembro a vocês que Aristóteles nos ensina que todos nós, seres humanos, quer homens ou mulheres, todos nós, independentemente, somos seres políticos. Isso significa que a bios, a nossa vida, a nossa animalidade, ela está, posta. Contudo, o que nos diferencia, o que nos tira da nossa animalidade, é a nossa capacidade de refletir, é a nossa capacidade de questionar, é a nossa capacidade de criticar. Sabendo disso, é importante que fique claro que, por sermos seres políticos, somos seres pelo qual a educação ela aparece como uma propriedade de perpassar, como uma propriedade de transmissão dos nossos valores, não individuais, mas coletivos. Lembro que a educação não é apenas transmissão de valores, mas a admissão, o levantamento, como se chama, o inventariamento de valores, e valores com os quais e pelos quais nós somos o que somos, e também estes mesmos valores nós os questionamos para vivermos em coletividade. Para isso, a educação ela exerce um valor fundamental. Lembro a vocês sobre essa questão dos valores que, por exemplo, há determinado tempo era determinantemente proibido que as mulheres não usassem calça jeans. Hoje a gente vê que é comum, Ou seja, os valores mudam, a cultura muda, a educação ela acompanha esse processo de mudança e a educação ela está associada à política, Já o ensino não. O ensino pressupõe a metodologia, o ensino pressupõe o método, o ensino pressupõe o caminho, de ensino. Ou seja, um professor que ele se volta para o ensino, digamos, de equação de primeiro grau. Ele vai trabalhar algo mais? Não. Ele vai só se preocupar com o ensino, e as formas de ensino eficiente e ativo da equação do segundo grau. Já a doutrinação, não. A doutrinação, diferente da educação e do ensino, ela não possibilita o questionamento, ela não possibilita uma crítica, ela não possibilita sequer uma reflexão. É uma admissão de valores que não podem ser questionados. Então, enquanto a educação e o ensino, eles privilegiam que o mestre morra enquanto o seu educando cresça, a doutrinação, por outro lado, não. A doutrinação é a constante presença autoritária de alguém que diz o que é certo, o que é verdadeiro, sem possibilidade de um questionamento. Tá tranquilo com relação ao que foi dito até o momento? Em seguida, a professora Aranha trata dos fins da educação. É importante nós entendermos o que ela quer dizer por fim. Fim não é o destruimento da educação, não. Por fim, ela entende a finalidade, é a proposta, é o que se quer atingir com a educação. Sabendo disso,
Para ela, o fim da educação deve estar estritamente relacionado com o contexto pelo qual a educação e no qual a educação está inserido. Refaço o meu argumento. A gente deve entender, por exemplo, a cultura grega, né? Dentro da cultura grega tem um elemento pelo qual nós podemos reconhecer, identificar toda a cultura, que é a preocupação com a educação. Vejamos, por exemplo, que na Grécia a preocupação com a educação era para com que houvessem cidadãos. Você sabe que é na Grécia que surge aquilo que nós entendemos hoje como democracia. Então, a educação na Grécia Antiga era formar homens, lembrando que na Grécia Antiga nem todos eram cidadãos, né? Mulheres, crianças, escravos não eram pessoas que tinham participação na vida pública, né? E essas pessoas, os homens, os brancos e nascidos na Grécia, eram a eles que competiam governar e discutir o futuro da cidade. Então, a gente vendo que se eram a eles que competiam governar, então eles tinham preocupação com as futuras gerações. Quais seriam as futuras gerações que iriam governar a polis? Polis é o termo grego que significa cidade. Então, a preocupação com a educação seria com o governo da cidade, né? E a gente vê que isso, de certa forma, isso não é a mesma proposta que a gente vê na Idade Média. Na Idade Média, a educação ela aparece para aproximar, para conduzir o homem a Deus. E aí eu ressalto um elemento muito importante, porque enquanto a educação na Grécia era entendida por escolas, né? Escolas, movimentos formativos, educativos, né? Na Idade Média começam a aparecer as primeiras escolas como nós entendemos hoje. E essas escolas elas surgem com o intuito de catequizar, evangelizar, conduzir as pessoas à salvação. É uma perspectiva redencionista. Isso significa que tinha por finalidade aproximar o homem de Deus e com isso estabelecer a salvação desse indivíduo. Então a gente vê, pelo que foi dito, de que são propostas educativas diferentes e são propostas que estão imbricadas com a sociedade. Então, para entendermos bem um determinado período histórico, a gente pode começar, a gente deve começar, e é o caminho mais eficiente, entender historicamente, politicamente, um povo, pelo cuidado que esse povo tem pela educação. Como é que a gente pode entender o Brasil de hoje, o Brasil de agora, pelo cuidado pela educação? O que é que está havendo na educação que define as propostas de governo? Dá para fazer alguma associação? A partir disso, é importante nós entendermos que toda proposta, todo fim da educação está relacionado com a proposta política pelo qual o ato pedagógico emerge. Tudo bem? Por isso que ela vai dizer na parte final desse capítulo que educação e história não devem ser compreendidas isoladamente, separadamente, como se fossem caminhos que tomassem direções opostas. Ao contrário, educação, política e história, eles se cruzam, né? Quando nós vamos entender determinado contexto pelo qual e no qual determinado grupo
de pessoas estão organizados. Então, a educação ela não é uma simples transmissão de valores. A educação ela não tem por finalidade alienar, ou seja, alienar é separar, alienar é dividir. Não. A educação ela tem por finalidade inserir o indivíduo dentro da sociedade, né? Então, por isso que ela tem que ser uma proposta crítica. Ela não é uma proposta que é acabada, que é descabida de uma reflexão, não. A educação ela é uma proposta reflexiva, ela tem que ser crítica, ela tem que associar prática à teoria, vida a trabalho. Então, nesse sentido, a educação ela tem por finalidade aproximar a teoria da prática, né? A vida do trabalho, ou seja, ela é, antes de tudo, uma atividade pela qual e na qual nós somos o que somos. Tudo bem? Ou seja, a educação é uma atividade fundamental, constituinte nossa e da nossa dignidade. Não é isso? Então, a gente deve ter esse amor, esse cuidado, esse prazer, né? Pela educação. Tudo bem? Em seguida, no capítulo seguinte, a professora Aranha trata do conceito de educação informal. E aí eu pergunto a vocês, o que é educação informal? Vemos agora a professora Aranha trazendo uma definição muito importante que é de educação informal, né? A educação informal é um processo muito mais amplo, é um processo muito importante dentro da nossa formação. Então, vocês se lembram? A professora Aranha traz uma definição muito importante, que é o conceito de educação informal. A educação informal, como vocês devem ter lido, é um processo muito mais amplo, muito mais vasto, no qual todos nós estamos inseridos. Ou seja, é muito mais amplo, inclusive, do que a própria educação formal. E de fato é. Vejam, quanto tempo as nossas crianças passam dentro do ambiente escolar? Digamos, de 4 a 6 horas, mais ou menos, a depender da escola, né? E quanto tempo essas crianças elas passam dentro das famílias, dentro dos seus lares com seus familiares? Ou seja, muito mais tempo, não é isso? Então, nós atribuirmos a responsabilidade de educador ao professor, devemos ter cautela com relação à aplicação desse termo aos professores. Vocês entendem melhor aquela discussão que nós tivemos no nosso primeiro encontro, o que é o educador? E aí eu disse a vocês que o primeiro educador é papai, o primeiro educador é mamãe, se lembram disso? Professor, ele é professor, não é titio. E aí que vem toda a nossa discussão, né? Ô tia, não, é professor, não é? Tudo bem que eu não estou dizendo que vocês têm que ser grosseiros, né, com as crianças, mas é bom que tenha claro para vocês, né, que os primeiros educadores são os responsáveis pela criança. E aí é pai, é mãe, às vezes são crianças criadas, né, pelo avô, pela avó, por uma tia. Então são esses os primeiros educadores, né? Nós apenas contribuímos de uma forma minimamente na educação de nossas crianças, dessa juventude, não é verdade? Dito isso, tudo na vida é educativo. Por isso que a educação informal ela é muito mais ampla, né? Tudo na vida é educativo. E aí neste capítulo a professora Aranha ela vai
trilhando, ela vai traçando, ela vai desenhando o conceito importante que é aquele que nós entendemos por família e que merece uma discussão hoje, inclusive, o que é família, né? Às vezes, a gente devemos sair da nossa caixinha, né, de entender apenas o único arranjo familiar como certo, como correto, né? Existem vários arranjos familiares pelos quais, né, estão organizados e configurados aquilo que nós entendemos e que de fato é uma família, certo? Então, sabendo que a educação informal ela surge principalmente dentro do ambiente familiar, a professora Aranha vai tratar um pouco de como foi o conceito de família. Por que ela trata isso? Porque a educação ela não surge dentro de um contexto. Consequentemente, para entender a educação, a gente deve entender o contexto. E este contexto é a família. E a partir da educação, nós podemos entender a família e nós podemos entender a política. Olha como é amplo, né, a educação, né? É uma forma, né, de nós entendermos e olharmos um contexto, não é isso? Então, por exemplo, como estava organizada a família grega, né? O homem, vocês sabem que a família, na Grécia surge a questão do âmbito do público e do privado, no qual os homens gregos eles eram responsáveis pela democracia, pela decisão do que era feito para o futuro da cidade. E estes homens eles eram aqueles que estavam destinados à vida pública, né? Porque eles que iam decidir o que deveria ser feito, né, no âmbito de políticas públicas, ou seja, para o todo de determinada cidade. Já as mulheres estavam no âmbito privado, ou seja, elas eram respeitadas, né, e governavam o âmbito privado, dentro de casa, não é isso? O que é a família na Idade Média? A família na Idade Média é aquilo que aparece nas Sagradas Escrituras, né? É aquilo que aparece no Catecismo, né? Como templo do Espírito Santo, essas definições cristãs, né? Do qual uma organização civil cuja finalidade seria direcionar o homem para Deus, né? Na modernidade, a família, e aí a gente vê o conceito de família burguesa, ela tem por finalidade a preocupação com a educação, né? A educação do indivíduo. E aí que surge um negócio muito importante, que é aquilo que se chama infância, né? A história da infância ela tem um marco importante na modernidade, porque vão se preocupar com a formação das nossas crianças na modernidade, né? Por quê? Porque existe o conceito de educação neste período que é privilegiado por uma camada da sociedade chamados burgueses. Os burgueses eram aqueles que não tinham títulos, não eram nobres, mas tinham dinheiro. E para se equiparar aos nobres, né, eles compravam e eles privilegiavam obras de artes, professores eruditos. Ou seja, a educação na modernidade, a educação para a burguesia, era uma educação voltada para crianças e principalmente para a erudição, para o conhecimento acumulativo, para o conhecimento erudito das nossas crianças, para o conhecimento enciclopédico, não é? Contudo, a gente vê que a família ela está em crise.
é um conceito que está em crise, não é isso? A família, né, é algumas características que a professora Aranha aponta, essa instituição que ela está em crise. Por que ela está em crise? Porque ela enfrenta desafios nos quais ela não está dando conta. E nós vemos claramente problemas com relação familiares. Por exemplo, a família que relega à escola a função de educar a sua criança. Não. Né? A família que não tem um papel claro, por exemplo, de distribuição de responsabilidade, de afazeres. Ou seja, nós criamos pequenos pequenos tiranos, né? Nós estamos criando pequenos tiranos, pessoas que não conseguem viver, né, e respeitar a diferença, né? Respeitar as várias posições de pensamento, né, de cultura, de religiosidade. Então isso é um problema que surge no ambiente familiar. E isso se reverbera, né, preconceito, homofobia, isso se reverbera na esfera pública. E se não for tratado pela educação, pela escola, infelizmente termina sendo disseminado e propagado. E nós vivemos hoje dentro de uma sociedade que mais mata as mulheres, né, que mais mata negros, que mais mata pessoas LGBTQ+. Ou seja, é um problema que surge dentro da esfera familiar. Não é apenas um problema da educação. Quantas vezes o pai chega na escola dizendo: eu não consigo mais, eu não sei o que fazer com fulano, com uma criança. Imaginem, que situação. O último capítulo tratado pela professora Aranha trata-se da instituição escolar. E aí eu recordo a vocês, eu acho que já devo ter dito inclusive nesse vídeo, que a escola ela surge na Idade Média, né, com a intenção, né, primeiro de disseminação da ideologia da instituição eclesial, ou seja, disseminação dos ideais da igreja, que seria a salvação e a conversão das almas. Em seguida, essa escola, que surge ainda na Idade Média, né, ela tem por finalidade uma função complementar. Repito, complementar a família, não substitutiva. Não substitutiva a família. Ok? E é importante ser dito que na Grécia Antiga e culturas mais antigas, não se tem claro definido aquilo que nós entendemos por escola. Havia conhecimento? Havia o perpassar de determinado código, como por exemplo a língua? Havia, mas não havia uma instituição formal chamada escola. Essa instituição formal chamada escola, ela surge na Idade Média. E é importante dizer isso porque não havia a escola na Grécia, mas havia escola na Idade Média, não é isso? A escola, por sua vez, é um instrumento rígido de controle e de manutenção de poder do governante. Então, quando a escola ela foi proposta pela igreja, ela tinha um controle rígido, né? E uma preocupação voltada para o ensino. Então, a gente vê, por exemplo, que toda a disposição ela foi alterada para com que aumentasse e fosse privilegiado o controle dentro de um espaço no qual fosse perpassado o conhecimento, e esse espaço ficou conhecido e chamado na história como escola. A escola foi esse espaço
né, que a gente pode observar que ele é completamente disposto, completamente organizado. Vocês observem que, por exemplo, na escola tem salas, tem o formato da sala, tem uma disposição de assentos, ou seja, tem até a imposição do assento, ou seja, você tem que ficar sentado e, por exemplo, enfileirado ou em círculo. Até a disposição de como está a sala é uma imposição da educação formal, tem uma finalidade, certo? Então a gente vê que qual é a finalidade? É o controle para uma técnica, para uma prática de ensino, né? Então a gente vê, por exemplo, que na Idade Média havia, por exemplo, os professores ficavam na frente, né, sempre no lugar mais alto de destaque, no qual era possível ver os seus educandos à sua frente de forma enfileirada, ou seja, a gente vê de que há uma preocupação com o professor, né, de que ele que é o transmissor do conhecimento. Vejam que o termo professor é um termo latino, tem sua origem latina, né, que é professare. Professare, que significa professar. Aluno é um termo que, por sua vez, né, é a negação do lunus. Lunus, que é a luz, né? Então, sem luz. Aluno é aquele que é sem luz. Observe que os termos ainda são medievais. Se vocês concordam em ser professor ou não, aí é um quesito, né, para vocês refletirem. Mas é um termo que representa a categoria de determinada classe de pessoas que estão voltadas para o ensino, certo? Dito isso, essa escola é a escola que chega no Brasil naquele período que nós chamamos comumente de Brasil Colônia, que erroneamente foi nos ensinado que o Brasil foi descoberto. Na verdade, o Brasil foi invadido, né? Então, foi imposto, por exemplo, aos nossos povos primitivos, que também erroneamente chamamos de índios, que não são índios. A gente pode discutir isso em sala, né? E essa escolarização, né, foi feita pelos padres jesuítas, né, que ficam no Brasil até a expulsão dada pelo Marquês de Pombal, né, que o Marquês de Pombal expulsa todos os jesuítas, isso no século XVIII, e nós temos aproximadamente 3 séculos, né, de manutenção da escola jesuíta. Essa escola que vem da Idade Média, né, ela chega, né, pelos jesuítas aqui no Brasil, né, de manutenção do poder da igreja. E não foi à toa que o rei de Portugal deixou que os jesuítas assumissem as escolas, criassem escolas, porque as escolas seriam uma forma de colonização, né? Seriam uma escola seriam um espaço para a ação efetiva do Estado, não é isso? E é essa escola que permanece até a expulsão, essa escola jesuíta permanece até a expulsão dos jesuítas pelo Marquês de Pombal no século XVIII. E aí, quando o Marquês de Pombal expulsa os jesuítas, quem é que vai ser responsabilizado pela educação? Surge aí um novo problema, que será a educação no Brasil, né? E aí que surgem os professores régios. Era alguém que se dedicava, por exemplo, eu sei música, então eu vou ser professor de música. Meu amigo é professor de matemática, ele será o professor de matemática. E aí começam a surgir os professores que vão dar aula dessas disciplinas a quem tivesse interesse, certo? E acontece que a escola, como nós entendemos, ela só vai ser organizada no Brasil no finzinho do século
XVIII, começo do século XIX, certo? Ela vai começar a se organizar por aí e ela só vai se tornar, diante de todos os seus desafios, diante de todos os seus obstáculos, ela só vai se tornar uma instituição pública e obrigatória, né, para toda a população brasileira somente no século XX, melhor dizendo. A educação pública e gratuita, ela será assegurada no fim do século, na primeira metade do século XX, né? E aí vem um sujeito chamado Gustavo Campanema, vem outro também chamado Anísio Teixeira, que serão duas figuras que se preocuparão e propagarão a ideia de uma escola pública e de uma escola gratuita. Lembrando que claro que no século XX, né, ainda vem a igreja, que ela reivindica também a educação, ela também se acha no interesse de ser responsável pela educação, então ela entra no poder, entra na esfera política também para reivindicar a educação como uma dimensão pela qual ela deve atuar na concepção da igreja. E quando eu falo igreja, entendo a igreja católica, entendo também como a igreja protestante, certo? E aí que vem todos os desafios feitos à escola. O que eu digo eu disse de uma forma muito rápida, né, uma história da educação, mas a escola ela vive por diversas encruzilhadas, né? Nós temos a escola que queremos? Não. Principalmente hoje, né, no período de ataque constante à educação, no período em que a educação ela sofre perdas de recurso, né? No período em que se pede com que grave os professores, né? No período em que acusa os professores de fazer doutrinação. Então, a escola ela vive grandes desafios. Por fim, pensar a escola é pensar os diversos problemas pelo qual a sociedade está passando. Por isso que pensar a escola deve estar relacionado com pensar a sociedade. Por que não pensar a sociedade pela educação? Já pensaram nisso? Né? A escola é um espaço, a educação é um espaço privilegiado para uma reflexão crítica da sociedade e da política na qual nós estamos inseridos. Então, vamos refletir a educação, vamos tornar a educação, as nossas escolas, um espaço crítico de atuação e de prática de cada um de nós, não dogmáticas, mas reflexivas, sujeitas a constantes revisões, porque todos nós mudamos, a história muda, a sociedade muda, a educação muda, porque o ser humano muda. Então devemos também mudar constantemente para tornar mais ativos as nossas práticas pedagógicas. Devemos estar também em constante mudança, tá bem? Uma boa semana de estudo a todos e nos vemos sexta-feira que vem, tá bom? Um abraço a todos, até mais, pessoal. Qualquer dúvida, fale no nosso grupo do WhatsApp, tá bem? Tchau!